A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 41. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Cuidado, não lê a Bíblia sem o contexto. Tu precisa sempre interpretar e saber o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso. Tu tem que saber o contexto. O que é o contexto? O que está por trás, ou o que veio antes. Então tu pega um versículo isolado da palavra de Deus e isso pode ser uma heresia, uma blasfêmia, um erro, algo que vai te levar ao engano. Então imagina se tu pega esse versículo aqui: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Pega assim, isolado. Tu tá perdido. Porque nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. No sacrifício vicário, substitutivo, sacrificial do Senhor Jesus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós que crê no seu nome. Quem crer no Senhor Jesus será salvo. E o que quer dizer crer? Confiar, se entregar, aceitar, receber Jesus. Então, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Então, olha o risco, olha o perigo de tu ser ensinado errado. Nós estamos aqui no YouTube com qual objetivo? Ensinar o que é certo. E o que é certo? O que a Bíblia diz. Quando tu tá lendo a Bíblia, tu tá lendo a palavra de Deus, tu tá ouvindo a palavra de Deus, tu estás aprendendo a palavra de Deus. Pois bem, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé, tu não tem que fazer nada. A tua atitude é receber, aceitar o Senhor Jesus. Essa é a tua atitude. Essa é a tua resposta, pessoal. Receber Jesus no teu coração. E aqui está sendo dito que tu tem que fazer o quê? A circuncisão para a salvação. E aí? E se tu não é do sexo masculino? Que circuncisão que tu vai fazer? Ah, então a salvação não é para as mulheres? Vocês entendem que isso aqui tá fora, que esse versículo fora do contexto é muito perigoso? Pois bem, esses indivíduos estavam colocando fardos pesados. Fardos esses que o Senhor Jesus já tinha carregado. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. E eu ponderei, nós estudamos que isso é porque ele iria carregar os nossos fardos, as nossas cargas pesadas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, de carregar esses fardos pesados. E eu ponderei com vocês que fardo pesado, qual é o fardo mais pesado? A religião, a religiosidade, as obras mortas, as coisas vãs, os sacrifícios, esse comportamento externo que pode ser mensurável,
mensurado pelos outros. Quando Deus se importa com o teu coração, com a tua alma, com o teu espírito, com quem tu é, quando ninguém está olhando. Não é o que tu mostra para as pessoas, é quem tu é de fato, no teu interior, no teu caráter, quando ninguém está olhando. Claro, Deus está sempre nos olhando, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e os seus olhos passam por toda a terra. Mas o que eu quero dizer quando ninguém humano está olhando, ou quando não tem nenhuma câmera ligada, quando tu não está sendo avaliado para as pessoas saberem que tu é uma boa pessoa, ou é o teu pai, ou é o teu patrão, né? Ou é alguém superior a ti que está te observando, então tu quer mostrar um bom comportamento, uma boa conduta. Não. A salvação não se trata disso. A salvação não se trata de boas obras. Não se trata de comportamento externo. Não se trata de cerimoniais, de sacrifícios, de rituais. Não se trata da circuncisão da carne. Se trata da circuncisão do coração, da tua intimidade, da tua amizade, do teu relacionamento com o eterno, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Então, está totalmente errado tu colocar qualquer coisa para ser salvo. Para ser salvo, tu só precisa de Jesus. O Salvador é Jesus. Somente Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus salva. Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é o único Senhor. Então, não é circuncisão que vai te salvar. 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, tinha que ser, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os fariseus atacam novamente. Mais uma vez, os fariseus, os legalistas, eles queriam atar fardos pesados sobre os gentios. Porque eu expliquei para vocês, quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele era identificado como prosélito. Então, quando a pessoa se converte a Jesus, ao cristianismo, o que os judeus interpretaram ou interpretavam? De que eles tinham que se converter ao judaísmo. E qual seria a forma mais externa, mais visível dessa conversão? A circuncisão. Então, por isso, houve um conflito, uma grande discussão entre eles. 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, foi o que eu estava falando no primeiro versículo, a única certeza que nós temos, é de que o único que conhece o nosso coração é Deus. Isso tu pode ter certeza. Tu mesmo não conhece teu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, se ele é enganoso, nem eu conheço.
Nem eu sei. A Bíblia diz que Deus permite certas coisas na nossa vida para que o que está no nosso coração venha à tona, venha à superfície. Então, nem nós, muitas vezes, sabemos o que está no nosso coração. Nem nós entendemos o nosso coração. E aqui, Pedro está dizendo, Deus que conhece os corações. Então, se tem alguém que conhece, é Deus. Lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. O que nós já estudamos, a graça de Deus se derramou também, inclusive, principalmente sobre os gentios. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Olha que lindo isso aqui, se não é aqueles versículos que eu digo para você, sublinhe. Não há nenhuma distinção. Nós somos seres humanos, não importa a nação, não importa o povo, não importa a língua, não importa a raça. Purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E isso aqui vale para tudo na nossa vida. Não é só a circuncisão. Tem gente que acredita que vai ser salvo por suas boas obras, por penitência, por sacrifício, pelos motivos mais tolos. A salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, quer dizer, não tem nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ser salva. A salvação é de graça, é pela graça, é mediante a fé. A santificação é diferente. A santificação são outros 500. A santificação é o outro lado da moeda. Tu és salvo para as boas obras, mas não são as boas obras que te salvam. Não é a lei que te salva. Não é porque tu guarda isso ou tu guarda aquilo, tu faz isso ou faz aquilo, ou tu não faz isso e não faz aquilo. Não, a salvação é mediante a fé. A salvação é pela graça. A salvação é concedida pelo Senhor Jesus. Ele é o Salvador. 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: que Tiago, irmãos, que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que eu expliquei. Tiago, o autor, o escritor da carta de Tiago. Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, há um povo entre os gentios. Sim, há um povo entre os gentios. Deus estabeleceu um povo. A sua igreja vem de todas as nações da terra, de todos os povos, de todas as línguas.
de todas as raças. Há um povo. Deus escolheu um povo, o seu povo, entre os gentios. E nós somos escolhidos, eleitos, salvos. E nós não somos judeus, nós somos gentios. 19. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o que acontece aqui? Nós já tratamos desse assunto. O judeu, por ter sido, vamos dizer, doutrinado diretamente pelo próprio Deus, né? Nós estudamos no Pentateuco, é um povo santo, um povo santificado, com costumes, com tradições, com uma moral e uma ética muito elevada, muito diferenciada, tanto na sua vestimenta, quanto na sua alimentação, quanto nas questões relacionadas à família, ao casamento, enfim. É um povo eleito, escolhido por Deus, separado por Deus, ensinado por Deus, abençoado por Deus. Tudo bem, ponto final, ok. Mas os gentios, ou melhor, os outros povos, as outras gentes, as outras pessoas das outras nações, eles não receberam essa mesma doutrina, esse mesmo ensino. E nós estamos vendo, principalmente aqui em Atos, de que são culturas muito liberais, politeístas, profanas, pagãs, que tudo pode, tudo é permitido, o importante é o prazer, o importante é tu dar vazão aos teus instintos, a tua alma, a intelectualidade, a beleza, a força, enfim. É muito diferente do povo judeu. Então, o que a igreja está falando aqui? Nós não vamos colocar fardo sobre os gentios. Não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Nós não devemos fazer isso. Mas, porém, contudo, entretanto, os convertidos, os salvos, eles devem se abster. Se abster, abstinência. Então, isso é proibido da idolatria. Eles têm que se abster dos ídolos, da idolatria. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a primeira coisa que o convertido gentil tinha que entender, que só havia um Deus, um único Deus. E que esse Deus não aceitava o segundo nem o terceiro lugar, só o primeiro, o único lugar. Buscar primeiro a Deus. Então, eles tinham que se abster, abandonar os ídolos, os outros, os falsos deuses. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, a imoralidade sexual, que foi o que eu falei. O teu corpo não é teu. Teu corpo é de Deus. É templo do Espírito Santo. É a casa favorita de Deus. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus quer habitar. Onde o Espírito Santo vai trabalhar em ti para te tornar cada dia mais santo. Então, não pode ter imoralidade sexual. O Espírito Santo, o Espírito que é santo, não vai habitar num corpo, numa casa imoral, suja, pecaminosa. Então, tu vai fazer o quê? Te separar da imoralidade sexual. De tudo aquilo que é imoralidade sexual, que é pecado sexual. E fala também da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Nós também já sabemos, já estudamos que eles faziam sacrifícios e se alimentavam, né? A gente viu também várias situações
Lembra da situação de Finéias, a situação lá do bezerro de ouro, tantas coisas que nós estudamos, né? E essa era uma prática, né? E ainda existe nos nossos dias. Então, qual é a recomendação da igreja para os cristãos gentios, para os convertidos gentios? Se abster da idolatria, da imoralidade sexual e dos sacrifícios. 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então aqui tu nota mais uma vez o movimento da igreja em escolher, eleger homens para enviá-los. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, os apóstolos e os presbíteros, aqueles anciãos, aqueles mais maduros, mais experimentados, os líderes da igreja. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização, essa parte aqui é muito forte, que eu amo, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Por que eu falo isso? Porque quem tinha que dar autorização eram os apóstolos. Há uma hierarquia, há uma autoridade. E eles saem pelo mundo falando o que querem, confundindo, perturbando, entristecendo as pessoas, ensinando errado. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Mais claro que isso, mais explicado do que isso. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Na outra tradução dizia saúde. Então, não vai perturbar os outros com cargas pesadas, com fardos pesados. Não. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele nos comprou com seu precioso sangue para que nós fôssemos livres. E se nós somos livres, não é nenhum outro ser humano que vai colocar jugo sobre as nossas vidas. 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Sim, só tem que ficar alegre, porque as pessoas estão te botando cargas, peso. O que vai acontecer contigo? Tu vai perder a alegria de viver. Tu não vai conseguir cumprir. Que era o problema da lei, que era o problema dos fariseus, da tradição dos anciãos. Então, assim, a história só se repete, né? Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então aqui a gente tem uma instrução muito importante. Quando ocorrer conflito, grande discussão, pontos de vista diferentes, tu tem que ir para a palavra de Deus para esclarecer. Como eles estavam, né, começando a igreja e muitas coisas
como eu posso dizer, não estavam totalmente esclarecidas porque não tinham acontecido ainda, né? Tudo era novo, tudo era o início. Então, o que que eles fizeram? Eles se reuniram e com a sabedoria, com a direção, com o conselho do Espírito Santo, da palavra de Deus, homens experimentados, homens maduros, eles entraram num acordo. E isso é uma lição para nós. Por isso nós temos líderes, por isso nós temos apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para falar de acordo com a palavra de Deus. E por isso que essa mensagem alegrou e consolou. Porque a verdade, ela alegra, ela liberta, ela consola, ela vivifica, ela fortalece, ela traz paz. Porque a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Aí nós vamos ter que parar. Eu já falei para vocês que temos vídeo no canal sobre o personagem bíblico João Marcos. Paulo, muito amoroso, muito cuidadoso, né? O pastor Paulo, ele queria ver como que as igrejas estavam, como que os convertidos estavam. Então, o que ele disse? Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Quando a gente estudou agora há pouco tempo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, vocês viram que o objetivo, a motivação era exatamente essa. Como eu disse para vocês, tu planta, né? Tu semeia, aquela plantinha tá crescendo. E aí, por algum motivo, por uma circunstância, tu te afasta. E daí tu quer cuidar, tu quer saber como é que estão cuidando, tu quer saber se ela tá crescendo, se ela tá dando fruto. Então, o que Paulo queria? Vamos voltar e visitar os irmãos. Barnabé queria levar João Marcos. O mesmo João Marcos que voltou para Jerusalém, que abandonou. Aí o que tu acha que aconteceu? Tu sabendo quem é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então aqui tu vê alguém, como diz ali, ó, não achava justo. Barnabé era o pai da consolação. Barnabé foi o primeiro a estender a mão para Paulo. Barnabé era compassivo, era misericordioso, era bom, era cheio de graça, de misericórdia, de sabedoria do Espírito Santo, né? Um querido, eu imagino, né? E Paulo já era, como nós aqui gaúchos dizemos, faca na bota. A gente sabe, porque uma pessoa que tem essa força, essa vitalidade, essa liderança também tem uma personalidade muito forte. Então, o que acontece? Eles não se entendiam, porque um queria dar mais uma chance, queria perdoar, queria passar a mão por cima, queria trazer para perto. O outro queria ensinar com disciplina. Não, tu abandonou, tu não é justo o que tu fez, tal. Aí o que aconteceu? Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, não teve acordo entre eles. Eles não conseguiram chegar num denominador comum. Então, o que acontece? Barnabé foi para Chipre com João Marcos. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, aqui tu começa a dupla Paulo e Silas, e Barnabé com João Marcos. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então Paulo fez o que ele queria fazer, né? Ele passou pelas igrejas e visitou os irmãos. E Barnabé se separou de Paulo. E agora tu vai perceber que Atos vai ser, entre aspas, quase que um relato
das viagens missionárias de Paulo. O que fica neste capítulo? De que nós somos salvos pela graça.